Hoje à noite, os pastores me desafiaram a estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu vou precisar de um pouco da atenção de vocês e um pouco da paciência, mas eu acho que vai ser abençoador para mim e para vocês também. Pense num atleta que treinou durante a vida inteira para participar dos Jogos Olímpicos. Pense no Cielo, talvez na Maureen Maggi, que treinaram anos e anos e com muito esforço e muita dor atingiram o máximo desempenho que eles poderiam atingir. Finalmente, Pequim 2008, eles recebem o prêmio máximo. Eles recebem a medalha de ouro. Eles conseguem subir ao pódio e serem reconhecidos como os melhores naquilo que eles fazem. Será que você conseguiria conter as lágrimas? Será que você conseguiria conter as lágrimas num momento como esse? Será que alguém no mundo conseguiria conter as lágrimas num momento assim? Eu acho que não. Eu acho que não porque as emoções, elas são o mais primitivo, as mais primitivas das sensações humanas. As emoções, elas nos remetem ao instinto, a algo que é profundo, a algo que é aparentemente incontrolável. Nós poderíamos dizer que as emoções são até estranhas para essa mente analítica, racional e crítica do homem do século XXI. A partir das emoções, nós vivemos as maiores alegrias e as maiores dores. É a partir das emoções que nós comemoramos as grandes vitórias e as grandes derrotas. Hoje, juntos, nós vamos refletir um pouco sobre a maneira como nós lidamos, recebemos, estimulamos e compreendemos as nossas próprias emoções. Pois é isso que define a nossa relação conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. De cara, meu irmão, eu posso dizer para você que o equilíbrio é a chave. A pergunta é onde e como encontrar equilíbrio. Em termos psicológicos, o termo emoção refere-se a um estado de excitação do organismo que pode se manifestar de várias maneiras. Os estudiosos do assunto determinaram uma distinção básica entre dois tipos de emoção: as emoções ditas ajustadas e as emoções ditas disfuncionais. As emoções ajustadas têm como característica durarem apenas enquanto dura o estímulo, e em geral elas são proporcionais ao estímulo causador. As emoções disfuncionais podem durar muito mais, principalmente se nós não deixarmos que elas desapareçam. É um processo que, para o meu entendimento, eu tenho chamado de ruminar emoções. Já aconteceu com você? Quando você sente alguma coisa e aquilo já passou, mas você continua ruminando aquela emoção, de novo e de novo. Em geral, isso acontece através de diálogos mentais e lembranças, imagens na tua cabeça. Você fica conversando com você mesmo. Poxa, mas aquilo não devia ter acontecido. Por que foi daquele jeito? Sozinho. Você e você. De novo e de novo. Ruminando as emoções. Retroalimentando as emoções dentro de você. Lembranças e conversas consigo mesmo. Isso é o que a gente pode chamar de cultivo artificial das emoções. O cultivo artificial das emoções é algo que, se não for controlado, se não for prevenido para que não cresça, pode ganhar corpo ao ponto de gerar comportamentos totalmente inadequados, ao ponto de gerar até mesmo comportamentos violentos, perigosos. Pense numa situação rotineira da tua vida. Você dirige. Você vem dirigindo no trânsito, tranquilo, trânsito de Fortaleza,
E enquanto você dirige na pista da direita, dentro do limite de velocidade, seguindo o código de trânsito, um outro carro, de repente, entra na sua frente em alta velocidade, freia e dobra à direita. O teu coração dispara, né? O coração dispara, você pisa no freio desesperado, o carro canta pneu, o teu corpo é jogado para frente e o abençoado vai embora. Como é que você se sente numa situação dessa? Eu me conheço, eu ia ficar com muita raiva. Não era um pouquinho de raiva não, porque no trânsito eu fico com muita raiva. Eu ia ficar com muita raiva. Sem dúvida, eu ia ficar no mínimo chateado, frustrado. Agora, ficar com raiva é automático, sou só eu que fico com raiva? Não é, né? Por favor, não me deixa sozinho aqui. Ficar com raiva é meio que uma reação. A dúvida, a questão é, essa sua raiva é ajustada ou ela é uma raiva disfuncional? A raiva ajustada, ela dura alguns minutos, enquanto o teu coração pulsa mais forte, enquanto o sangue está quente, a adrenalina está correndo nas veias e aquela raiva... Mas logo o pulso volta ao normal, a cabeça esfria, o sangue esfria e você esquece daquele abençoado irmão e volta para o teu caminho. Isso é uma raiva ajustada. É normal, faz sentido, é lógica, é uma boa raiva, uma raiva que a gente pode dizer controlada, ajustada. Na raiva disfuncional é diferente. Na raiva disfuncional, mesmo depois que o teu pulso baixou, que você já voltou, teu coração voltou a bater normal, o sangue esfriou, a cabeça esfriou, você continua revendo na tua mente a cena. Ele entrando, freando, tu ficando desesperado, você revê de novo e de novo. Você chega até a pensar coisas como, eu devia ter acelerado para bater no carro dele. Eu devia ter anotado a placa. Eu devia ter seguido ele para ajustar as contas. Você pensa em decorar o carro, a placa, a cor, pensando que talvez depois você tenha a sorte de cruzar com ele de novo para dar o troco. Numa raiva disfuncional, mesmo no outro dia, quando você já está mais calmo, teoricamente já deveria ter passado, você deveria estar mais tranquilo. Quando você começa a dirigir, você lembra da cena e fica com raiva de novo. Murmura, resmunga e ainda, quem sabe, até desconta nos outros motoristas da rua. Porque é uma raiva disfuncional. Então, vamos rapidinho para as diferenças psicológicas, só para a gente entender. Põe aí no telão. Emoções ajustadas. As emoções ajustadas duram enquanto dura o estímulo. Elas são proporcionais ao estímulo e são importantes para a nossa sobrevivência individual e coletiva. Só para você entender esse último ponto. O medo é uma emoção ajustada. Pode ser uma emoção ajustada. Por exemplo, você tem medo de entrar num beco escuro às 2 da manhã, sozinho. É importante para a tua sobrevivência. Sem essa emoção, você provavelmente ia morrer. Você tem medo de ficar na beira de um abismo muito alto e é uma emoção ajustada, é um medo ajustado, importante para a tua sobrevivência. Se você não tivesse medo, você colocaria a sua vida numa situação onde talvez não tivesse mais volta. Qualquer vento, qualquer desequilíbrio poderia te matar. Então, as emoções ajustadas, elas são importantes, elas são boas e essenciais para a nossa sobrevivência, para a nossa vida normal. Nas emoções disfuncionais, vamos lá. Nas emoções disfuncionais, elas são alimentadas pela própria pessoa. Elas podem durar indefinidamente, podem nunca acabar. São desproporcionais ao estímulo. São utilizadas para manipular outras pessoas e são responsáveis pela maior parte do sofrimento humano. Quando eu digo que elas são responsáveis pela maior parte do sofrimento humano, é porque as maiores vitórias
Mas as maiores dores são frutos da nossa emoção. As maiores derrotas são frutos da nossa emoção. Talvez um ambiente onde esses distúrbios se manifestam com mais clareza é no meio familiar. É dentro da tua casa, é no seio da família, onde as relações mais íntimas acontecem. É nesse ambiente que as emoções disfuncionais se manifestam com mais liberdade. É lá que elas causam também mais estrago. É onde elas trazem mais problema. É com a família que você precisa tirar as máscaras. É lá dentro da tua casa que as máscaras não têm espaço. Você não pode ser outra pessoa. Você tem que ser você mesmo. É lá dentro. É com teu filho, é com a tua esposa. Não tem jeito. É com a tua mãe, é com teu pai. Você não consegue fingir ser outra pessoa. É dentro da tua casa onde o teu caráter é provado, onde a tua paciência é esticada a limites que você não acredita que pode suportar. E é exatamente a maneira como você reage a essas frustrações do dia a dia que determina o quão equilibrada ou não é a tua saúde e a tua vida emocional. Na sociedade atual, nós somos estimulados a viver de forma hedonista, ou seja, prazer pelo prazer. Pagando o preço que for preciso, não interessa quanto custe, para levar uma vida de prazeres. As frustrações, elas tornaram-se um inimigo tão sério, um inimigo tão forte, que custe o que custar, eu preciso evitar as frustrações, eu preciso eliminar as frustrações da minha vida, doa quem doer, custe o que custar. As frustrações se tornaram um inimigo forte e real. Mas as Escrituras, gente, elas demonstram com tanta clareza que a vida também é feita de frustrações. João 16, verso 33 diz: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não disse que você não ia ser frustrado. Jesus não disse que você não ia ter problemas. Jesus não disse que a sua vida ia ser feita apenas de prazeres, mas pelo contrário. Jesus deixou claro que no mundo nós vamos ter aflições e nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É a habilidade de lidar com as tuas frustrações no dia a dia que vai demonstrar a tua maturidade emocional. Quão maduro emocionalmente, o quão saudável emocionalmente você é, tem a ver com a maneira como você reage às frustrações do dia a dia. E aí nós vamos voltar àquele ponto que eu tinha falado antes. Aonde acontecem as grandes frustrações da vida de alguém? Dentro de casa, é no seio da família. É dentro dos nossos lares, é nas nossas famílias que grandes frustrações acontecem. Porque é lá também onde você joga as maiores expectativas. Você gera expectativas tremendas em cima do teu filho, em cima da tua filha, da tua esposa, em cima do teu marido, da tua mãe. Expectativas grandes que você espera que cada um supra. Então o marido tem expectativas quanto à esposa e expectativas contra os dois filhos. Se eles não suprem essas expectativas, eu fico frustrado. Mas eu tinha uma expectativa sobre você, esposa. O que está faltando para você suprir a minha expectativa? Para cada expectativa não suprida, é um pontinho adicionado na tabela das frustrações da sua vida. Nós ficamos frustrados porque a gente acredita e quer ter cada uma das nossas vontades satisfeitas. Nós somos hedonistas, sedentos pelo prazer, nós somos mimados. Nós temos a tendência a querer que todas as nossas demandas de prazer sejam supridas. Tudo que eu espero, tudo que eu quero tem que ser suprido. E quando não é, frustrado. Então, você trabalha a vida inteira, casa, tem filhos, primeiro filho, um meninão, e aí você diz, esse vai ser jogador de futebol. E aí você dá uma bola, dá a chuteira, dá a caneleira, você compra o meião, o jogador, o time, a roupa do time de futebol dele, e você investe nele, paga a escolinha de futebol para que ele seja um grande jogador de futebol.
E ele cresce gostando de jogar vôlei. Aí você fica frustrado. Aí você fica chateado. Porque esse menino era para ser jogador de futebol. Eu fiz de tudo para ele ser um grande jogador de futebol. E ele gosta de jogar vôlei. A sua esposa não cozinha como a sua mãe cozinha. Você fica frustrado. Se o seu marido não faz a faxina como o marido da vizinha faz. Você fica frustrada, né? Se o seu pai não ganha o mesmo tanto que o seu tio ganha. Frustrado? Se a sua filha não é aquela bailarina que você sonhou que ela fosse. Frustrada? Se a sua casa não é tão grande quanto a casa do seu amigo, você fica frustrado. Se o seu salário não aumenta fazem 3 anos, frustrado. Não há para onde fugir. Frustrações estão para todos os lados, meu irmão. Para onde você olhar, as frustrações vão vir. Então, como consequência da nossa incapacidade de lidar com as nossas frustrações do dia a dia, parece que a gente determina que das duas uma, ou os meus familiares se tornam resposta para cada uma das minhas expectativas, ou eles se tornam resposta para todos os meus anseios e todos os meus desagrados, ou você vai descarregar todas as tuas amarguras sobre eles, como se fosse uma metralhadora, como se fosse uma bomba, pronta a explodir. A família que devia ser o lugar seguro, a família que devia ser o antro de segurança, se torna alvo dos ataques desenfreados de alguém em busca de satisfação. Esse alguém pode ser você, esse alguém pode ser uma outra pessoa dentro da sua família. Ou talvez todos dentro de uma família estão apenas buscando satisfação, ter suas expectativas supridas. As frustrações vêm de todos os lugares. São as notas da escola, é o trabalho, é a faculdade, é a ginástica, são frustrações vindas do teu grupo pequeno, são frustrações vindas do carro que deu problema, ou da máquina de lavar que quebrou. Frustrações vindas de todos os lugares. E aí esse é o maior perigo que a tua família pode enfrentar. É quando o marido, é quando a esposa, é quando um dos filhos decide que a família vai pagar o preço das frustrações dele. A minha família vai ter que arcar com as consequências. Sabe por quê? Porque eu ralei a vida inteira, eu corri a minha vida inteira para ter um filho jogador de futebol. Ah, pois ele não vai ser jogador de futebol? Ah, pois agora ele vai ter que me engolir. Agora ele vai ter que me aguentar. Agora ele vai ver. A minha esposa não quer cozinhar ou não quer lavar a roupa. Cara, pois agora ela vai ter que me aguentar. E isso não é só o marido e não é só a esposa. Os filhos também às vezes são pequenas maquininhas, pequenininhos já. Se eles não têm uma demanda suprida, eles choram, gritam, esperneiam, se jogam no chão. Por quê? Hedonistas em busca de prazer. Todas as minhas expectativas supridas. Quantos aqui concordam comigo que a família é onde as pessoas despejam a maior parte das suas emoções? As disfuncionais, principalmente. Quando seu chefe briga com você, você grita com o chefe? Você grita com a esposa quando chega em casa, né? Se o teu professor te dá nota baixa, você briga com o teu professor? Você briga com o teu irmãozinho quando você chega em casa. Você acaba redirecionando sempre para a família. Sabe por quê? Você tem a ilusão de que dentro da tua casa eles vão te amar para sempre. Você acredita no teu coração que a tua esposa nunca vai deixar de te amar. E deveria ser assim mesmo, esposas e maridos. Bom, que a família é um dos maiores alvos, a gente já sabe. Mas pensa comigo como se manifestam as emoções disfuncionais. Em geral, as emoções disfuncionais vão se manifestar na forma do que a gente chama popularmente de raiva. A raiva é talvez a mais comum das emoções disfuncionais. Essa raiva, em geral, ela é precedida de emoções legítimas.
São emoções completamente aceitáveis, como o medo, como eu falei antes. O medo é uma emoção legítima. O medo, a mágoa, a frustração. A raiva, às vezes, ela é precedida por algo saudável. Normalmente, ela é precedida por alguma coisa muito saudável. O que muda é a maneira como você reage à raiva. A raiva, muitas vezes, pode vir disfarçada. Às vezes é uma piadinha. Às vezes a raiva é manifestada na forma de um não ouvir, ou de um aparentar cansaço, ou ser grosseiro. Às vezes a raiva se manifesta através de agir de modo confuso, para demonstrar a raiva e a frustração. Existem pelo menos duas formas de reagir com raiva disfuncional diante das frustrações. Nós podemos manifestar a raiva e nós podemos reprimir a raiva. São pelo menos duas maneiras, manifestar ou reprimir. Quando você manifesta a raiva, meu irmão, você pode fazer, existe uma grande possibilidade de você manifestar a tua raiva de uma forma ajustada. Quando, por exemplo, você direciona a tua raiva sobre a forma de desabafo. Você está muito frustrado, muito chateado com o que aconteceu entre você e o teu chefe. E ao invés de descontar na tua esposa, você desabafa com a tua esposa. Você manifestou a tua raiva, manifestou a tua frustração, sem machucá-la, sem ofendê-la. É a mesma coisa com o teu filho. Você ficou muito chateado por algo que ele fez, ou algo que alguém fez, e você desabafa. Você demonstra a tua frustração de uma maneira calma e amorosa. Uma outra maneira ajustada de manifestar raiva é quando você busca justiça. Então, alguém fez alguma coisa injusta e você ficou com muita raiva daquela injustiça. E aí, o que você faz? Você vai naquela pessoa e você trata. Olha, o que você fez me deixou com muita raiva. Eu estou aqui para dizer para você que foi injusto por causa disso, disso e disso. Manifestou a tua raiva. Você foi lá, falou do que você estava sentindo, mas de uma forma ajustada, de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. A sua reação pode ser considerada legítima e equilibrada. Nós não podemos, meus irmãos, esquecer nem negar que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos experimentar um momento de raiva. De novo, as emoções são legítimas. Raiva é uma emoção natural, legítima. Pode ser manifestada e vai ser bom para você em alguns momentos que ela seja manifestada. Na maioria dos momentos. A palavra de Deus diz que, em Efésios 4, 26 e 27, a palavra de Deus diz que quando vocês ficarem irados, olha só, vocês vão ficar irados. Quando vocês ficarem irados. A palavra de Deus não diz, se vocês ficarem irados, não, é quando vocês, porque vocês vão ter momentos de raiva. Nós vamos ter momentos de raiva. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira, antes que o sol se ponha. E é impressionante como isso é forte, né? E não deem lugar ao diabo. Não apaziguar a tua ira, não resolver a tua raiva, é dar lugar ao diabo. E muitas vezes você faz isso dentro da tua própria casa. Você dá lugar ao diabo dentro da tua própria família. A palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus revela em Gálatas 5 que ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensões, essas coisas não vêm de Deus. Elas são obras da carne. Entre as muitas obras da carne, existe um grupo ali no meio que parece estar falando diretamente a emoções disfuncionais. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Todas elas, emoções disfuncionais. Uma manifestação controlada da sua raiva pode e deve ser utilizada para alcançar justiça quando isso for possível. Lembre-se sempre que uma emoção ajustada é proporcional ao estímulo. O quão forte foi o estímulo que você recebeu? A sua emoção deve ser
ajustada, proporcional a esse estímulo. Mas isso, irmãos, não é um fruto meu nem seu. A palavra de Deus diz que é fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Domínio próprio, irmão, não é você mesmo que vai gerar. É o Espírito Santo que vai gerar dentro de você. É um fruto que vem do Espírito. É uma vida de comunhão com Deus e com o Espírito que vai fazer brotar no teu coração o domínio próprio. Nós não estamos falando de força de vontade, mas domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Tiago 3,2 fala, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Já prestou atenção que é quando você fala com raiva que você machuca mais? É quando você não consegue dominar a tua língua, é que você machuca mais a tua própria família? É quando você simplesmente decide falar aquilo que vem na cabeça. Mas aqueles que desenvolveram o domínio próprio, eles tendem a reagir. Aqueles que não desenvolveram o domínio próprio, tendem a reagir de maneira desproporcional ao estímulo. É importante dizer, meu irmão, que consciente ou inconscientemente, não interessa se você prestou atenção ou se você não prestou atenção, você decidiu manifestar a tua forma de uma forma agressiva ou destruidora. Às vezes, a gente acha que porque a gente não pensou ou não planejou descontar a raiva de forma agressiva ou desproporcional, você acredita que, não foi culpa minha, eu não tinha intenção. Consciente ou inconscientemente, você está machucando as pessoas, você está reagindo de forma desproporcional. Quer você prestou atenção ou não. Mais uma vez, a família é o principal palco dos surtos violentos. Esses surtos podem resultar em homicídios, às vezes são surtos que resultam em ataques verbais sem sentido, são surtos violentos de agressão física a entes queridos, direção criminosa de veículos, destruição de propriedade e etc. Muitas vezes, nós mesmos somos prejudicados pela maneira como nós reagimos. O cônjuge ou o filho que ameaça a sua família através do uso da força ou do autoritarismo, usando a ira como desculpa, vive uma profunda contradição espiritual. Uma profunda contradição. É difícil dizer, irmão, para você, o quanto isso não condiz com o plano de Deus. São tantos os versículos, são tantos os versos nas Escrituras que falam contra esse tipo de comportamento, que é difícil até de citar um ou dois. Eu não consegui, eu tive que citar 5. A palavra de Deus diz em Efésios 5:25, marido, ame cada um a tua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Pensa comigo como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Cristo deu a própria vida pela igreja. Agora, será que quando você tem raiva da tua esposa, você ama ela como Cristo amou a igreja? Por quê? De novo, ter raiva ou irar, você vai se irar. Vai chegar um momento onde você vai ter raiva da tua esposa, por alguma coisa que ela fez, ou por alguma coisa que alguém fez, e você ficou irado. Agora, você está lembrando de amar a tua esposa como Cristo amou a igreja na hora que você fica irado? Efésios 5:28. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Esse é o padrão de Deus, meu irmão. É o padrão de Deus, é amar quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Se você não ama a tua esposa, você não está amando você mesmo.
Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam a seus pais, pois isso é justo. Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É o padrão de Deus. Muitas vezes, filhos, aí agora eu vou me colocar na situação de filho. Muitas vezes os meus pais disseram coisas que eu não queria ouvir, ou me mandaram fazer coisas que eu não queria fazer. Mas sabe o que eu aprendi nessa igreja? É que eu precisava me submeter. E nem sempre isso é fácil. Sabe o que aconteceu quando os meus pais descrentes souberam que eu queria largar minha vida como biólogo para entrar no ministério em tempo integral? Não funcionou legal, não. Foi difícil, foi estranho, mas me submeter a eles era uma regra, cara, é claro, não tem por que discutir. E sabe o que aconteceu? Eu me submeti aos meus pais e o tempo passou um pouco e a minha mãe e o meu pai me abençoaram. Uns 3 ou 4 dias depois, a minha mãe não sabia nem porque tinha feito isso. O meu pai até hoje fica se perguntando por que ele me deixou largar a minha carreira para entrar no ministério. Mas eu cheguei aqui abençoado por eles. Então, a gente tende a falar, quando a gente fala de família, muito do marido e da mulher, né? Mas filhos, não é fácil, mas se submetam aos seus pais, porque isso é justo. E se submetam no Senhor. Deus vai dar habilidade, Deus vai dar capacidade para que você possa suportar aquele momento. Mas se submeta aos teus pais e Deus vai honrar isso. Na verdade, é o primeiro mandamento com promessa, né? Mas aí, filhos, para o seu alento, Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não é papel só dos filhos, não é papel só da esposa, mas também é papel dos pais. Não irritem os teus filhos. Mas eu queria que vocês abrissem comigo em Colossenses 3:18, para que nós possamos ler juntos. Colossenses 3:18 é para mim o trecho que melhor reflete o padrão de Deus. Se você não trouxe Bíblia, vai ter aqui no telão, mas se você trouxe, eu queria que você abrisse a tua Bíblia nesse verso. E que se você tiver uma caneta, um lápis, eu queria que você marcasse. Colossenses 3, versículo 18. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada uma a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Você consegue perceber o padrão de Deus para uma família equilibrada emocionalmente? Você pode viver uma família equilibrada emocionalmente se você simplesmente entende e se esforça em praticar o padrão de Deus para dentro da tua casa. São inúmeras as passagens das Escrituras que vão revelar o padrão de Deus para o equilíbrio do núcleo familiar. O amor do marido, que é incondicional, assim como Cristo amou a igreja. A sujeição da mulher, a obediência dos filhos, a pais que se esforçam em manter os filhos motivados, em não deixá-los desanimar. Essas coisas culminam em uma harmonia que é espiritual, meu irmão. É uma harmonia que não vem de homens, mas vem de Deus, que vem do Espírito, que habita em cada um de nós. Os papéis foram definidos, a graça de Deus foi concedida a todos nós, mas se você fere a tua família com acessos de ira pecaminosa, peca não só contra eles, mas em especial, essencialmente, peca contra o Deus que estabeleceu o padrão. Peca contra o Deus que estabeleceu o papel de cada um dentro do seio familiar e traçou o caminho. Há um Deus que determinou cada papel e traçou o caminho. A ira pecaminosa, meu irmão,
é semente de amargura no coração do insensato. É insensatez. É, no mínimo, insensatez. E o mais impressionante é que, num estado como o Ceará, tão arraigado no machismo, é muito comum ouvir de homens que explodem em acessos de ira contra as suas famílias, só para proteger o seu status, só para proteger o seu espaço, mantendo todo mundo longe, mantendo todos isolados para que ele possa continuar vivendo na sua bolha de conforto. Não é só o homem, às vezes é a mulher, às vezes é um filho. Eu não quero que você se meta na minha vida, por isso eu explodo em ira para que você se afaste de mim. Explodindo em ira, você sai, eu fico sozinho, fico bem, fico de volta ao meu conforto. Às vezes é um pai, às vezes é a mãe, às vezes é o filho. Uma outra maneira, meu irmão, de reagir com raiva disfuncional, até agora eu estava falando de manifestar a tua ira. Uma outra maneira de reagir com raiva disfuncional é reprimir a raiva. E isso é muito comum em homens também. É não admitir que está com raiva, é ignorar a presença da raiva. Essa repressão geralmente é inconsciente, mas não é nada saudável. Existem cientistas que relacionaram listas e listas de doenças que podem resultar de pessoas que têm dificuldade em assumir ou expressar a raiva. Asmas, enxaqueca, úlcera, distúrbios gastrointestinais, problemas de pele, problemas cardíacos, câncer e até esquizofrenia. Não significa dizer que todo mundo que tem esses problemas reprime a raiva, mas significa dizer que a raiva reprimida não só pode como causa doenças seríssimas. Reprimir a raiva é o mesmo que colocar uma pedra em cima de cada problema que você tem e esquecer que todo amontoado de pedras, mais cedo ou mais tarde, desaba em avalanche. Todas as vezes que você reprime uma raiva ou uma emoção disfuncional, você está gerando para si mesmo, no futuro, uma avalanche. Desculpe. A raiva reprimida, mais cedo ou mais tarde, vai acabar por se manifestar. E o problema é que quando você reprime a raiva, quando ela se manifesta do jeito errado, na hora errada, para a pessoa errada, da forma errada, podendo ser direcionada para outros. Às vezes é alguém que está dentro do teu contexto familiar, às vezes é direcionada para o ambiente onde você está, às vezes é direcionada para você mesmo. Raiva reprimida é um negócio tão perigoso que nós não conseguimos dimensionar o problema. Precisamos desenvolver, meus irmãos, em nossas famílias a capacidade de lidar com as frustrações do dia a dia. Porque no mundo vocês terão aflições, mas precisam ter bom ânimo. Todos os dias frustrações vão vir, frustrações vão passar, elas vão chegar, elas vão se instalar, talvez por semanas, talvez pela vida inteira. E como é que você vai lidar com as suas frustrações? Como é que você vai reagir às suas frustrações? Você entende que a maneira como você reage é a maneira como você está ensinando o teu filho a reagir? Se você reage às tuas frustrações de uma maneira saudável e equilibrada, é muito provável que os teus filhos vão reagir de uma maneira saudável e equilibrada. Mas se você reage às tuas frustrações de uma maneira disfuncional, o que os teus filhos vão aprender em casa? Eu e você precisamos aprender a reagir de uma forma sensata e equilibrada às nossas frustrações, porque o nosso dia a dia vai ser sempre cheio de frustrações. Romanos 5, 3 e 4 é um verso que eu gosto muito. A palavra de Deus diz: todos nós sabemos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. As frustrações, as tribulações, as lutas, as dificuldades vão produzir no meu coração perseverança. Essa perseverança vai gerar em mim, vai me transformar ao ponto de transformar o meu caráter, gerando um caráter aprovado. E esse caráter aprovado vai gerar em mim esperança, esperança do meu Redentor, esperança da redenção de todas as coisas, esperança do retorno de Jesus para um dia onde eu não vou mais poder gerar choro, dor em ninguém, porque eu vou ter sido redimido, porque a terra vai ter sido redimida. A minha oração hoje à noite, meu irmão, é que você não dê lugar ao diabo na tua casa. Que você não dê lugar ao diabo na tua família, mas pelo contrário, resolve os conflitos antes que o dia acabe, é o que diz a palavra de Deus, antes que o sol se ponha. Troca, meu irmão, as gritarias e os acessos por discussões equilibradas e saudáveis. Você vai ter raiva, isso é fato. Agora, como você vai reagir a essa raiva? É possível discutir sem gritar? Eu não sei na tua casa, mas na minha casa é assim. A gente discute e resolve. E quando a gente não discute, e quando a gente briga ou grita, eu estou dando lugar ao diabo na minha casa, meu irmão, e eu não quero isso para a minha vida nem para a minha família. Todos dentro de casa podem desenvolver a habilidade de conversar, falar e chegar a um acordo. É possível para a tua família. Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na minha casa, a minha mãe é muito nova, né? A minha mãe, acho que hoje ela deve ter 43 anos. Ela é muito nova. Quando eu nasci, a minha mãe só tinha 16 anos. Então, a gente não cresceu muito como mãe e filho. Eu cresci numa casa com a minha avó, a minha mãe e eu. Então, eu me lembro, eu pequeno, e a minha avó botando a minha mãe de castigo. Como é que você é filho numa casa dessa, né? Então, para mim sempre foi difícil respeitar a minha mãe como mãe. Para mim, a minha mãe era uma irmã mais velha, sempre foi assim. E porque nós crescemos num lar não cristão, sem os valores do Evangelho, nós brigamos muito, muito mesmo. Eu e o meu irmão brigamos demais, eu e a minha mãe brigamos demais. Os acessos de ira que eu tinha quando eu tinha 12, 13 anos eram vergonhosos, são vergonhosos para mim hoje. Eu me lembro de estar discutindo com a minha mãe por causa de alguma coisa, eu discutia por tantas coisas que eu nem me lembro, mas nós estávamos discutindo e a minha mãe ficou com tanta raiva que ela virou as costas, entrou no quarto dela e fechou a porta. E eu fiquei do lado de fora, batendo na porta e gritando. É ridículo, é vergonhoso. E sabe quando eu pensei em me casar, eu disse, eu não quero levar isso para dentro da minha família. A maldição tem que ser quebrada. Eu preciso deixar para trás os meus acessos de ira, eu preciso desenvolver domínio próprio, eu preciso clamar a Deus e ao Espírito que transforme o meu coração para que eu possa amar a minha esposa, para que eu possa falar baixo com a minha esposa. E uma das maneiras que Deus me deu de desenvolver essa habilidade foi que, quando eu me converti, eu tinha 17, e eu ainda morei na casa com a minha mãe até os 23, 22, 23. E as coisas não eram diferentes porque eu tinha me convertido. A gente continuava brigando. Mas com o tempo eu fui clamando a Deus e pedindo sabedoria. E Deus me deu esse versículo. Provérbios 15:1. A palavra calma, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E eu me lembro da minha mãe começando a gritar comigo. E eu dizendo, mãe, só um pouquinho. Vamos conversar aqui. E o tom da voz dela baixava. É a palavra de Deus que está dizendo, não fui eu que descobri, eu só fiz obedecer. Mas depois desse dia, nunca mais nós tivemos uma discussão de gritos. Sabe por quê? Porque a palavra calma desvia a fúria.
Então, se você lida com essa situação na tua casa, meu irmão, acho que a minha experiência pessoal, essa é a melhor dica que eu posso te dar. Baixa o tom da tua voz. Baixa o tom da tua voz, porque isso meio que envergonha. E eu não me lembro nunca de ter tido um acesso de ira com a Clarice, mas ela sabe, eu já disse para ela, se um dia eu falar alto, fala bem baixinho, porque eu vou ficar com tanta vergonha, que eu vou falar baixo também. A palavra de Deus também diz em 1 Pedro 4,8, e é outro verso que eu gosto muito, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pecar todos nós vamos, errar todos nós vamos, mas se nós nos amarmos sinceramente, o amor perdoa muitíssimos pecados. Você, meu irmão, cada um de nós, eu e você, nós somos responsáveis pela saúde emocional e espiritual da nossa família. Não interessa se você é pai, se você é mãe, se você é marido, se você é esposa, se você é filho, grande ou pequeno. Eu e você somos responsáveis pela saúde emocional das nossas famílias, pela saúde espiritual das nossas famílias. É quando cada um de nós assumir o nosso papel dentro das nossas casas, é que nós vamos assegurar que em Cristo é possível viver família como um projeto de Deus para mim e para você. Sabe que quando eu cheguei nessa igreja, uma das coisas que foi mais difícil para mim foi porque eu não tinha modelo de família. Eu cheguei quebrado, eu não tinha pai, eu não tinha tio, eu não tinha pai, mãe, filhos, isso não existia. E essa igreja pôde mostrar para mim que isso era possível em nome de Jesus. Agora, se eu e você dermos lugar ao diabo dentro das nossas casas, aquele amigo no trabalho vai notar que o diabo tem espaço na minha casa. Aquele irmão da faculdade, aquele amigo da faculdade vai perceber que eu dou espaço à ira dentro da minha casa. E que a minha família não é uma família equilibrada. Como é que Jesus pode habitar dentro da minha casa assim? Eu queria deixar um desafio para você. É muito fácil dizer, a minha esposa devia ouvir essa pregação. O meu marido devia ouvir essa pregação. O meu filho devia ouvir essa pregação. Mas, quem sabe é você, meu irmão. É você quem Deus quer usar para começar o processo de restaurar o equilíbrio na tua casa. É muito fácil dizer, o meu marido tem que começar isso lá em casa. Talvez é você que precisa começar. E assim o Espírito Santo vai quebrantar a vida do teu marido, a vida dos teus filhos. Quem sabe é você, filho, que acha que eu não tenho autoridade nenhuma aqui. Mas quem sabe é você que precisa começar a orar. Quem sabe é você que precisa começar a baixar o tom de voz. Quem sabe é você que precisa começar a perdoar, custe o que custar, doa quem doer. A amar como consequência natural da sua vida. Quem sabe é você que vai ser o primeiro a estabelecer uma conduta de acordo com os princípios de Deus dentro da tua casa. Não joga a culpa para ninguém, meu irmão. Não joga a culpa para ninguém. Assume o teu papel dentro da tua família. Assume o teu papel dentro da tua casa. Eu tenho convicção de que Deus quer te usar na tua família. Tenho convicção de que Deus quer usar você na tua casa. Não é o teu irmão, não é o teu pai, não é a tua mãe. É você que Deus quer usar. Sabe o que falta? Dar o primeiro passo. Fácil não vai ser, eu garanto para você que não vai ser fácil. Mas eu também garanto que Deus vai usar o teu primeiro passo para te dar 2, 3, 10, 20 passos na direção do equilíbrio e da saúde emocional que a tua família precisa em Deus. E em Deus, as pessoas vão olhar para a tua casa e vão dizer, quisera eu que Jesus transformasse a minha família desse jeito. Quisera eu que Jesus fizesse na minha casa o que Ele fez na casa do fulano lá da IBC. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Vamos orar? Senhor, é clamando por misericórdia que eu entro na Tua presença, Pai. É reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer, Pai. É reconhecendo, Senhor, que por muitas vezes, Pai, na minha vida eu dei espaço ao inimigo na minha casa, Senhor.
reconhecendo que muitas vezes na minha família, Senhor, eu fui instrumento de discórdia, instrumento de dor, instrumento de tantas coisas ruins, Senhor. E hoje, em nome de Jesus, Pai, a minha oração é: me usa, Pai. Eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Diante de Ti, Pai, eu coloco o meu coração, a minha vida, as minhas emoções, de coração sincero e quebrantado diante de Ti, Senhor. Eu me prostro e Te clamo, Pai. Me usa para restaurar o equilíbrio emocional da minha casa, Senhor. Me usa para amar, Senhor, doa quem doer, Pai. Me usa para perdoar até quando Ele não merecer, até quando ela não merecer, Senhor. Porque o Senhor me amou primeiro, porque o Senhor me perdoou quando eu não mereci, Senhor. Pai, não dá lugar, não me deixa dar lugar ao diabo na minha casa, Senhor, mas pelo contrário, Senhor. Me usa como flecha Tua, Senhor. Me usa como espada dentro da minha casa, Senhor. Como proclamador da Tua palavra, Senhor. Como aquele que vai falar, como aquele que vai honrar, como aquele que vai amar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não me deixa jogar a culpa para cima de mais ninguém, Senhor. Não me deixa transferir responsabilidade, Senhor, mas pelo contrário, Senhor, me dá coragem para reconhecer que quando eu começar a fazer a minha parte, o Senhor vai fazer a Tua, Pai. Quando eu fizer a minha parte, o Senhor vai transformar o meu lar, Pai. Pai, nós Te amamos com todas as nossas forças, Senhor. E reconhecemos que não tem nenhum outro lugar para onde nós possamos ir, senão os Teus pés, Senhor. Senão o Teu trono. Por isso a nossa oração hoje à noite, Pai, é: enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Desenvolve em nós, Senhor, amor, perdão, graça, longanimidade, paciência, domínio próprio, cada um dos Teus dons, cada um dos frutos do Teu Espírito, Senhor. Para que nós possamos construir e constituir famílias que Te amam, que Te adoram, que vivem equilíbrio em Cristo Jesus. Nós Te amamos, Senhor, e nos entregamos a Ti, Pai, porque o Senhor é Deus sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.